Estamos começando mais um programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O incêndio que atingiu a Estação Antártica Comandante Ferraz pode ter sido um acidente, mas simboliza uma crise no programa antártico brasileiro, ProAntar, afirma Jefferson Simões, diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, maior referência brasileira na Antártida. Outro sintoma para ele é o fato de o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel estar sem operar há 2 meses. Para falar do assunto, convidamos os deputados Jô Moraes, do PC de Minas Gerais, e Dimas Ramalhos, do PPS de São Paulo. Deputado Dimas, como é que o senhor vê esse problema agora aí? Bem, esse problema, não obstante seja lamentável por todos os motivos, inclusive pela morte de 2 brasileiros, verdadeiros heróis do nosso país, e também pela destruição de aproximadamente 70% da nossa base na Antártida, nós temos que tirar uma lição disso tudo. É verificar por que ocorreu isso. Quais foram os motivos que levaram a esse acidente. Ainda que não tenha saído ainda os laudos, que sairão proximamente, nós esperamos ter acesso nisso, nós queremos discutir desde já a falta de investimento que esse polo tão importante de pesquisa e soberania do nosso país, por que sofreu cortes tão abruptos no orçamento brasileiro. Eu acho que dessa tragédia toda, se algo há que nós possamos fazer, além de apoiar a reconstrução dessa base, é exatamente apontar os olhos e pleitear cada vez mais a atenção das autoridades brasileiras para esse instrumento tão importante que é aquela instalação lá na Antártica, e que nós brasileiros temos que conhecer, apoiar e, sobretudo, exigir o mínimo do mínimo para que ela continue produzindo pesquisa, ciência, tecnologia e apoiando a estrutura do nosso país. Deputada Jô Moraes, a senhora que é do PCdoB de Minas Gerais, a senhora como é que vê esse acidente lá na Antártida? O Brasil sempre ambicionou ter uma presença na Antártida, até porque nós estamos muito perto do continente, né? Eu diria que nós vamos separar o acidente, a tragédia, pela imponderabilidade, pelas dificuldades, inclusive do clima lá, da necessidade de se dar mais visibilidade à importância deste programa. Concordo com o deputado Fábio. Porque a sociedade brasileira, o governo, este Congresso mesmo, não tem a dimensão do que representa uma estação daquela natureza para o desenvolvimento científico e para a incorporação do Brasil nas grandes pesquisas. Por uma emenda que eu dei para a Antártica, eu recebi uma cobrança de uma pessoa dizendo, olha, em vez de dar emenda para a Antártica, você dá para as cidades porchês. Mas é exatamente o estudo das correntes marinhas que se dão na Antártica que podem prever as condições climáticas e meteorológicas daqui do Brasil, particularmente da nossa região, porque as ondas frias que vêm, elas vêm sob a influência do clima da Antártica. Por isso que eu diria que, em primeiro lugar, é dar a visibilidade e a importância a este programa para o cotidiano da nossa vida. Em segundo lugar, é entender, nós que queremos ser a 6ª potência, nós estamos integrados a um projeto do Tratado de Madrid que nos dá grandes oportunidades de parcerias internacionais. Parcerias, inclusive, que nós tivemos a solidariedade da base chilena e da base argentina e que leva aos países mais desenvolvidos a investirem ali. Por isso que eu acredito que agora nós temos que compreender que a Antártica... A Rússia está lá. A China, a base chinesa é imensa, a base americana é imensa.
comparativamente com a nossa. Então, nós temos que entender que investir ali é investir no desenvolvimento tecnológico do Brasil. E não se justifica, e isso, para nós, congressistas, deve servir de uma avaliação autocrítica, que nós, no ano de 2011, tivemos um investimento para a Antártica de 16 milhões, e esse ano, para 2012, nós estamos com um orçamento de 9 milhões. Isso nós não podemos justificar qualquer incompreensão em relação a essa questão. Por isso que eu acredito que é dar visibilidade a esse programa e ampliar os investimentos para reforçar aquilo que, quando o presidente Lula esteve lá em 2008, em 2006, ele compreendeu e ampliou a frota com o navio Maximiliano. Por isso que eu acredito que esta é a oportunidade de avançar nos investimentos. Agora, deputado Dimas Ramalho, um país das dimensões continental que é o Brasil, um país da importância econômica que é o Brasil hoje no mundo, a sexta economia e vai ser a quarta dentro de alguns anos, gasta muito pouco em tecnologia, gasta muito pouco em pesquisa, o senhor não acha? Independência, soberania, isso basicamente é ciência, é tecnologia, é investimento para trazer conhecimento. Como disse a deputada João Moraes, o que tem a ver a estação lá da Antártica com as chuvas que destroem os nossos municípios? Tudo a ver. Isso é pesquisa, investimento. O Brasil está envolvido nessa questão da Antártica há muitos anos, desde 52, que começou a discutir a questão do Prontar. Depois a base veio mais para frente, 82, estabeleceu-se em 84. Um país que quer ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso é ciência, isso é tecnologia, membro isso é permanente. Conhecimento. Exatamente. Um país que é a sexta economia do nosso mundo, globalizado como está, não pode diminuir investimento no conhecimento. E, infelizmente, é o que está ocorrendo. Se nós pegarmos o orçamento brasileiro 2009, 2010, 2011, 2012, nós só tivemos diminuição de investimento nas pesquisas da Antártica. Isso, evidentemente, pode ser que não tenha sido a causa fundamental dessa tragédia. Mas, com certeza, se nós pegarmos os escritos, os alertas dos comandantes, dos cientistas que estavam investindo pouco na Antártica, nós vamos saber que, inevitavelmente, poderia ocorrer um acidente. Aconteceu. Nós esperamos que venha a público, e nós vamos exigir isso, evidentemente, e até porque acreditamos que as Forças Armadas também farão isso. Mas nós queremos investimento, nós queremos atenção do povo brasileiro, entender, não só do povo brasileiro, mas quem representa o povo brasileiro aqui no Congresso Nacional, que muitas vezes também não olha com o devido cuidado para essa fonte de conhecimento. Soberania, independência, democracia é ciência, é conhecimento e é investimento no conhecimento. E por isso mesmo nós queremos chamar atenção por isso que aconteceu e tirar uma lição definitiva. Nós não seremos uma grande nação como somos se não investirmos muito no conhecimento, nas pesquisas tecnológicas e científicas, como a questão da nossa estação na Antártida. Deputada João Moraes, já está demonstrado que a Antártida, além de ser tudo isso que a senhora e o deputado já falou, é também uma fonte de grandes perspectivas econômicas. Até porque se fala que tem grandes reservas petrolíferas. E o Brasil terá certamente uma participação lá, porque o Brasil tem território limítrofe de acordo com a sua presença lá na Antártida, a sua presença continental. O país é um país continente. Então, o país investe também pouco. O país devia investir lá em exploração. Por que não investir lá? Eu diria que nós temos que fazer uma homenagem muito grande à Marinha do Brasil e aos cientistas que lá trabalham.
A oportunidade que eu tive de visitar a estação. A Marinha está sempre presente lá. A Marinha dá a sustentação logística. Eu diria que se existe uma instituição que é a base da sustentação do funcionamento da Estação Antártica, é a Marinha do Brasil. E é, inclusive, quem mais investe. Nesse período mais recente, evidentemente, tem convênios com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que deve ampliar seus investimentos, e convênios com algumas universidades. O que me impressionou é que foi preciso, a Antártica realiza anos polares, realizou no ano 2007, 2009, o 4º ano polar internacional, onde há um grande acordo entre os países para dividir as despesas e fazer aquelas pesquisas mais profundas. O primeiro ano, o Ano Internacional Polar, foi em 1882. Nós começamos a participar neste 4º, em 2007. E isso, evidentemente, levou a uns certos investimentos, ampliação de laboratórios, que foi algo que impulsionou os recursos, porque em 2001 nós tínhamos praticamente em torno de 2,5 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia e da Marinha, sobretudo do Ministério da Defesa, e nós demos uma ampliada. Evidentemente que houve uma conquista, ampliação de laboratórios, a estrutura logística de apoio energético, mas nós temos uma precariedade. Quando eu estive lá, tinha um barco que levava os pesquisadores para circular nas águas, que ele não tinha nem proteção, os vidros de proteção. Recentemente foi comprado A visita do presidente nos deu a possibilidade de ter o Maximiano. O Ari Rongel, lamentavelmente, está parado. Nós temos 2 laboratórios nas ilhas lá. Então, esta participação nossa no Ano Internacional Polar deu uma consciência. Agora, isso é pequeniníssimo relativo à importância que nós podemos dar. Por isso que nós temos que, nessa oportunidade da reunião da Frente Parlamentar, que se realiza nessa quarta-feira, escutar o coordenador do programa, o almirante Marcos José, que tem uma dedicação absoluta visitando, compreender o que ocorreu do ponto de vista da tragédia, mas, sobretudo, compreender que aquilo é a mina do futuro do Brasil e que nós temos que ampliar o investimento. Não basta ter ampliado de 2001 de 2,5 bilhões para 9 milhões agora. É preciso compreender a necessidade desses investimentos. O senhor também concorda com a ampliação, da necessidade de ampliar os recursos para a Antártida, não é, professor? É só nós verificarmos o que fazem as grandes potências mundiais. Exatamente. O que fazem as grandes potências do mundo? Investem aonde? É só nós verificarmos o grau de investimento da Rússia, dos Estados Unidos, dos países europeus, e verifica quanto esses países investem lá na Antártica. Nós temos que aprender com quem tem tecnologia mais avançada que o Brasil. O Brasil é uma potência que já passou da emergente, mas nós temos que olhar para quem já alcançou esse status há tempo. E uma pergunta, por que será que eles investem tanto lá na Antártica? Em comparativo com o Brasil, eu digo aqui, é uma coisa lamentável. Quer dizer, o Brasil é um país que hoje é referência no mundo todo, em todos os setores. Recentemente eu estive em Washington, conversando no Congresso americano, com todos os partidos políticos e lideranças, todos olhando para o Brasil. Atenção. Agora, nós seremos uma nação independente, próspera, democrática, uma nação que tenha uma autossuficiência em conhecimento. Agora, não é possível um navio, como disse a deputada, e eu reitero aqui, esteja parado há 2 meses. Um navio de pesquisa. Um navio de pesquisa, de apoio à estação. Bom, isso não tem nada a ver com acidente, sim, não tem nada a ver, mas demonstra uma anomalia. E que nós não podemos, enquanto brasileiros, congressistas, e que queremos um país soberano, volto a repetir, e aqui é uma questão de todos nós congressistas brasileiros. Não há um congressista que não apoie a pesquisa na Antártida, em todos os partidos.
essa é uma questão que une a todos nós. E o Congresso não oposição. pode fazer nada? Não, Agora, estamos fazendo. Deputado, eu acho muito importante o que você coloca. O Congresso tem que olhar para aí. É isso. E eu lamento, registro aqui, que na votação da Lei Orçamentária de 2012, a Frente Parlamentar batalhou por uma emenda extraordinária de 20 milhões para o programa e esta emenda não foi aprovada ao final. Digo isso porque o governo combateu? Não foi no processo anterior de debate das comissões, da Comissão Orçamentária e dos relatórios setoriais. Tem, inclusive, um pronunciamento meu de 6 de dezembro fazendo um apelo que, ao final, se fizesse uma ampliação. Porque o problema central é isso. Nós temos que agora fazer o quê? Claro que nós esperamos que venha imediatamente uma medida provisória da presidente Dilma para os recursos, nós calculamos os recursos iniciais, minimamente, de 20 milhões. Porque você tem que retirar os escombros. Você imagina, você não pode deixar lixo na Antártica, nada fica lá. Você não joga uma casca de uva no chão. Você tem que retirar os escombros, você tem que tirar, nós temos uma chata de óleo no fundo do mar, que em novembro caiu, temos que botar isso. Nós temos que fazer os primeiros aspectos de recuperação do planejamento. Então, eu acho que para, além da medida provisória que nós esperamos que a presidente Dilma mande, o Congresso deve realizar uma campanha para que cada parlamentar dê de sua emenda individual, no mínimo R$300 mil, que será pouco para que se somem. São 101 deputados na Frente Pró-Antártica, são 27 senadores, e eu tenho certeza que nós temos que ter essa consciência. Acho que o Ministério das Relações Exteriores tem que ter uma presença maior, o MCT deve ampliar os seus recursos, a Marinha tem que ter o apoio, mas nós também temos que compreender, porque, lamentavelmente, na última votação do orçamento, nós tivemos essa incompreensão, inconsciência, eu acho que o deputado tem toda a razão, é inconsciência científica, é insensibilidade científica, é incompreensão de que a soberania depende de ciência, depende de tecnologia, e nós temos que saber que ali é parte dessa construção. E o governo, o que faz? Governo, diante disso, deputado? O governo, eu vi, que acompanhei, foi tomado com um grande susto por esse acidente, essa questão real. O orçamento, como disse a deputada João Moraes, não chegou a ser votado esse recurso para a Antártica, o que foi um absurdo. Isso parou onde? Em plenário? Não, parou nas comissões, parou nos relatórios setoriais. Exatamente. Tenho certeza que esse ano não ocorrerá mais isso. Infelizmente, por conta de vítimas, por conta de uma tragédia humana. Mas o governo tem que ser mais efetivo em relação a isso também. Eu não tenho dúvida. E será. Eu volto a repetir, a Marinha tem colocado toda a sua infraestrutura. Isso aí, nós vamos discutir qualquer dia a questão das Forças Armadas como um todo, que não pode ficar sucateado, meu Deus. Hoje foi com a Marinha, que prestigia lá e tal. Amanhã vai ser com o Exército, vai ser com a Aeronáutica. Nós temos que discutir a questão da segurança nacional sob a ótica de desenvolvimento, de tecnologia, de ciência, de proteção à nossa soberania. Quer dizer, e o governo tem que entrar nessa discussão sem nenhum tipo de medo, tem que conversar com vários setores da sociedade, com as universidades. Não dá para falar em tecnologia sem envolver os institutos das Forças Armadas e o Ministério de Ciência e Tecnologia. E as universidades. Universidades, evidente. Que tem convênios. Nós não sairemos da situação a não ser pelo conhecimento, pela ciência, pela tecnologia. E quando a deputada Jo coloca que não foi incluído 20 milhões por orçamento, isso é uma coisa, eu vou dizer o termo aqui, ridículo. Porque 20 milhões, isso é uma coisa ínfima ante o tamanho do orçamento brasileiro. E isso, infelizmente, é muito fundamental e importante. Que é de mais de 2 trilhões, né? Não, pelo amor de Deus. E outra coisa, às vezes você coloca um dinheiro num setor que pode esperar um pouco mais. A Antártida, ela tem pressa. Às vezes o conhecimento tem pressa, a educação tem pressa. Então,
Nós queremos saber a verdade do que aconteceu lá. Isso nós vamos exigir, evidentemente. E teremos as respostas. E queremos, sobretudo, investimentos. Que a presidente Dilma mande para cá, urgentemente, medida provisória. Nós vamos aprovar uma questão, evidentemente, eu pertenço ao partido de oposição à atual presidência, mas não é oposição ao Brasil. Eu defendo investimento nas Forças Armadas e aprovarei essa medida provisória, ajudarei a isso e quero a reconstrução o mais rápido possível. Achar que a vida humana nós não podemos repor. Eu acho que o deputado, ele toca num assunto fundamental. Nosso orçamento, nós temos que discutir sobre a ótica da necessidade do Brasil. Nós gastamos um dinheiro em pagando a dívida, inclusive por conta de uma taxa de juros elevada, que, graças a Deus, pelo menos nesse período inicial, o presidente Tombini vem fazendo esforço para reduzir. Agora aí entra essa disputa com a poupança popular e a taxa de juros. Mas se a gente gasta o que gasta, quase que a metade do orçamento em pagar juros, por que nós não fazemos um debate na Câmara para enfrentar a dificuldade, quer enfrentar o sistema financeiro, que o sistema financeiro quer ganhar, então quer taxa de juros alto, e enfrentar, criar uma unidade em defesa do Brasil. E aí eu concordo. Retira esses recursos, reduz a taxa de juros, que a gente gasta um dinheirão, retira esses recursos, investe na segurança do Brasil, investe nas Forças Armadas, que eu acho que também, às vezes, a sociedade e o Congresso Nacional, e quem fala é uma comunista, e quem fala é uma comunista que viveu um outro tempo, que foi presa, que viveu 10 anos na clandestinidade, mas que compreende hoje que a segurança nacional passa pelo fortalecimento da estrutura das Forças Armadas. Fronteiras e é tudo. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, só deputado Dima Ramalho? Isso é importante. Eu também combati a ditadura, na resistência democrática, sou socialista, acredito na questão democrática. Hoje, as Forças Armadas se compõem fundamentalmente de pessoas que têm uma vocação democrática. Então, as fronteiras do nosso país, a ciência, conhecimento, a soberania, né? Nosso território marítimo, enfim, tudo isso pressupõe investimento nas Forças Armadas. E nós precisamos discutir isso sem nenhum tipo de preconceito, olhando para frente e acreditando no nosso país. Nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui a presença dos deputados João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e Dimas Ramalho, do PPS de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.